Olá, meu nome é Márcia Godoy, eu sou nutricionista e esse é o nosso quarto encontro, né? Ao longo das semanas eu tenho conversado com vocês a respeito de dicas nutricionais que de verdade eu espero que estejam sendo aplicadas e que você tenha realmente mudado algo na sua vida através dessas dicas de nutrição. Que são dicas fáceis, né, que no dia a dia você consegue sim realizar e que com certeza vai trazer grande melhoria aí do seu estado nutricional, para sua saúde. E esse é o objetivo, né, desse encontro aqui toda semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho de água e por incrível que pareça, né, todas as vezes que a gente vai falar de água, costuma ser um post que não é muito curtido, costuma ser um post que não viraliza, costuma ser um post que não salva, enfim. As pessoas acabam não tendo ou não dando tanta importância para a questão da água e de como ela participa de coisas importantes no seu dia a dia. A água, para vocês terem ideia e noção, né, do quanto ela é importante, todas as vezes que a gente está pensando num plano alimentar dentro do consultório, antes de qualquer meta, de estabelecer qualquer meta, a gente precisa primeiro ensinar o paciente a voltar a ter o hábito de tomar a água. A água é extremamente importante, ela vem até antes do plano alimentar. A dúvida fica sempre por conta do que? Nutri? Quanto de água eu tenho que tomar, né? Porque todo mundo fala que é 2 litros. Não é 2 litros para todo mundo, né? Existe um cálculo aí, tanto para crianças, quanto para a fase adulta, quanto para os idosos, mas na média, na fase adulta, você vai calcular o seu peso corporal por 35 ml e essa vai ser a quantidade. Então, se eu peso 60 quilos, 60 vezes 35 ml, eu tenho um valor final, que é a quantidade ideal de água para mim. Mas o seu peso pode ser diferente do meu, vai variar. E é exatamente por isso que não é 2 litros de água para todo mundo. A quantidade de água que seu corpo precisa vai depender do estilo de trabalho que você tem, se você gasta muito fluido ou não. Então, por exemplo, trabalhos que transpiram mais, que a pessoa tem que andar na rua, por exemplo, ele vai precisar, um entregador do correio, por exemplo, ele vai precisar muito mais de água. Trabalhos em que a pessoa fica muito dentro de ambientes extremamente quentes, como a cozinha, por exemplo, ela vai precisar de mais água. Massa corporal, se é feminino, se é masculino, e aí existe essa média de cálculo que é 35 ml por quilo de peso para a faixa etária adulta. Os idosos acabam sentindo um pouco menos de sede, e aí a gente calcula 30 ml por quilo de peso. Enfim, já saber que não é 2 litros de água para todo mundo, já dá aí uma noção de quanto você tem que tomar desse líquido que é tão importante para a sua saúde, tá? Outra coisa que você precisa saber é que a água, ela participa de muita coisa dentro do nosso corpo, inclusive da regulação da nossa temperatura, é por isso que ela é tão importante. Algumas pessoas acabam confundindo fome e sede, então às vezes estão hiper desidratadas aí porque não tomam água, não têm esse hábito de tomar água. E acabam comendo maiores porções, comendo no lugar de tomar água, e às vezes era só o corpo estava pedindo um líquido, e ele acaba confundindo esses mecanismos, porque são mecanismos muito próximos dentro do sistema nervoso central. A água, ela participa, é por isso que a sua urina, né, fica muito escura quando você não toma água e com cheiro, porque ela participa de todos os mecanismos de fluidos do nosso corpo. Enfim, se a gente for falar de água e pensar na importância dela, vale prestar mais atenção. Se você anda, por exemplo, né, carrega uma garrafinha, dicas importantes, né, precisa aumentar o consumo de água e não estou conseguindo, provavelmente você esquece porque você não tem contato com ela. Então, deixa uma garrafinha, se for no escritório que você trabalha, deixa lá em cima. Se é em casa, deixa em vários cômodos da casa. Vai sair para a rua, coloca lá uma garrafinha com água dentro da bolsa. Tenha por perto para que você não esqueça, porque às vezes você vai ter o estímulo de fome e não vai lembrar, não vai ter a água próxima e isso vai passar e aí você vai continuar sem esse hábito tão importante, né? Quando a gente pensa no nível de concentração, o nosso sistema nervoso central, ele precisa muito de água. Se você não tomar água, provavelmente vai aumentar a sua ansiedade, vai baixar muito a sua concentração no trabalho ou em qualquer atividade que você realize. Outra coisa extremamente importante, se você pratica qualquer tipo de exercício físico, né, agora estamos praticando em casa, enfim, mas ainda assim você precisa ter uma quantidade boa de água, porque você perde água na respiração, você perde água no suor e você precisa repor isso.
Uma coisa muito importante, constipação intestinal, na maioria das vezes, ou em grande parte, quando não tem alguma outra sensibilidade envolvida com o processo, tá ligado com a falta de tomar água. E aí, esse mecanismo que eu vou te ensinar, talvez te faça pensar do porquê que você tem que tomar água. Sabe por quê? Que na maioria das vezes você fica constipado? Porque o corpo fica tão necessitado de água, que ele acaba indo buscar nos resíduos de fezes a água para se reidratar. Exatamente isso, né? O seu corpo desidratado, ele pega a água das fezes, dos resíduos e vai fazer um reuso, é como se fosse um sistema de reuso. Por isso que as fezes ficam extremamente endurecidas e com dificuldade para você ter o processo de evacuação. Então, tomar água é extremamente importante para muita coisa. Vamos valorizar mais esse processo que é tão simples, né, gente? É colocar no copo e tomar, não tem muita dificuldade. É estímulo, é você pensar o quanto isso vai ser importante para sua vida, o quanto isso vai mudar. Inclusive o seu emagrecimento, tá? Existem alguns estudos que direcionam que pessoas menos hidratadas não tem um emagrecimento, essa mudança de composição corporal entre a perda de gordura corporal e na prática de exercício físico, a construção muscular, por falta de água. A água dentro do desempenho esportivo é extremamente importante também. Daria pra gente falar aqui o dia inteiro a respeito de água, mas acho que é um tema que o mais importante que você tem que saber, que tem que ficar fixado na sua mente, é que água é importante, você precisa desenvolver esse hábito, tá bom?